toda sociedade, ela se forma, ela se constitui, iniciando e tendo como base o relacionamento familiar. E nós falaremos, trocaremos algumas ideias hoje a respeito desse assunto e tentando lembrar e sedimentar e solidificar essa tese. Então, Dr. Nelson, obrigado pelo convite e parabéns pelo tema escolhido. Antes de começar a falar do próprio assunto, eu gosto sempre de dizer, e quem já me ouviu sabe, e me desculpe a insistência, mas eu preciso sempre falar. Aliás, principalmente hoje, eu digo que eu sou membro do Ministério Público, com muito orgulho, com muita honra, com muita satisfação. Mas gosto sempre de lembrar que a minha formação ela foi dentro de um escritório de advocacia. Eu, desde o meu primeiro dia de aula, fui trabalhar num escritório de advocacia, onde, obviamente, não poderia ser estagiário, então eu fui office boy, passei a ser estagiário desse escritório, me tornei sócio desse escritório, até que, depois de 2 anos advogando, resolvi prestar concurso para o Ministério Público com uma pretensão, e me perdoem a insistência daqueles que já conhecem essa história, uma pretensão que, depois de 30 anos de serviço, eu poderia alcançar a minha aposentadoria e aí, certamente, voltaria a advogar. Por quê? Porque meu pai é advogado, aliás, meu pai é advogado, mas já não advoga. Meu pai já se aposentou pela 2ª vez, já teve esse benefício. Se aposentou no Banco do Brasil e depois advogou por mais 30 anos e aí resolveu se aposentar e agora cuida dos assuntos estritamente particulares dele. Mas a minha formação toda se deu dentro de um escritório de advocacia. E digo hoje por quê? Porque neste auditório, nossa, será que eu falo, né? Em abril de 1986, eu tive a honra de sentar aqui para receber a minha carteira de advogado. E por incrível que pareça, desde lá, essa é a primeira vez que eu retorno a esse auditório. Então, para mim, é um motivo de orgulho, é um motivo de honra. Depois de 86 para cá, dá quase 30 anos, né? Eu retorno aqui para poder, essa tarde, para passar alguns minutos aqui, trocando esse assunto me perdoem, mas com vocês. Acho que é assim que somos todos colegas, né? E aproveitando essa situação, eu já quero dizer uma coisa que eu acabei de notar, e até na apresentação, para que ninguém diga o contrário e ninguém diga que eu estou usurpando de funções. Eu não sou procurador de justiça, eu sou promotor de justiça. Eu ainda estou em primeira instância, certo? Ainda atuo. Conquanto, na atual função, eu atue perante o órgão especial do Tribunal de Justiça, a minha atividade é, em segunda instância, representando a Procuradoria-Geral de Justiça, mas ainda sou promotor. Meu cargo é aqui no Fórum João Mendes, eu sou o 13º promotor de justiça de falências da capital. Mas, então, sou promotor de justiça. Efetivamente, sou professor na PUC, na graduação, no pós-graduação, em mestrado e em doutorado, mas no Ministério Público sou promotor de justiça. Pois bem, vamos lá ao nosso tema, poder familiar. Já falei bastante de mim, falaremos agora do poder familiar. Colegas, poderia ficar em pé? Obrigado. A câmera tem algum problema? Não? Tá. Obrigado. Na verdade, o poder familiar, todos nós conhecemos. É o nosso antigo pátrio poder. O que mudou do pátrio poder para o poder familiar? Mudou em alguns aspectos. Primeiro, que quando nós falávamos em pátrio poder, como a própria terminologia nos indica, é o poder do pai. É o pai que exerce esse poder. Então, dizia lá a nossa legislação antecedente, o pai, com auxílio da mãe, ele exerce o poder familiar. Perdão, o pátrio poder. Então, o poder era do pai, era ele que o exercia com a colaboração da mulher, da mãe. E, aliás, se houvesse divergência entre a vontade de um ou do outro, prevaleceria a vontade do pai. Não se discutia.
E mais, a criança, o adolescente, que na época nós falávamos do menor, que passou a ser politicamente incorreto, mas que existe ainda. Menor é aquele que tem menos de 18 anos, né? Que está na menoridade civil. Pois bem, o menor ele não era sujeito de direitos, ele era objeto dessa relação jurídica. O que me perdoem, e até a força da terminologia, é um absurdo. Eu não pactuo da ideia de que pessoa pode ser objeto de relação jurídica. Pessoa, seja qual for essa pessoa, ela é sujeito, ativo ou passivo, titular de um direito ou que tem um dever jurídico a cumprir. Mas ela é sujeito da relação jurídica. Ela tem direitos ou deveres, ela não é objeto. Objetos são as coisas. A coisa concreta ou abstrata, o direito, por exemplo, pode ser objeto, mas não a pessoa. Pois bem, essas são duas situações que nesse breve histórico nós podemos lembrar que acabou. Pátrio poder não existe, não é o poder do pai, é o poder familiar. E, na verdade, o poder, se nós pudéssemos falar, ele não é um poder familiar, porque o poder familiar ele não é um poder da família, ele é um poder exclusivo do pai e da mãe. E só o pai e a mãe é que podem exercer poder familiar. Ninguém mais. Ninguém mais. É um poder exclusivo. Na verdade, um poder-dever, porque o poder familiar é daquelas situações jurídicas, é daqueles institutos que umbilicalmente ligado nós temos não só um direito, mas nós temos um dever. Por quê? O poder familiar ele se confunde muito com essa situação de poder-dever, de direito e dever. É um direito que eu tenho? É, mas umbilicalmente ligado a ele, nós temos um dever. Aliás, dentro do direito público, nós amanhã utilizaremos um desses direitos, que umbilicalmente ligado está o direito e o dever. Eu tenho o direito de votar? Eu tenho, mas ao mesmo tempo eu tenho um dever social de votar. No direito público, o direito ao voto é uma dessas situações que está umbilicalmente ligado ao direito e o dever. E o poder familiar, nós temos também um poder-dever, um direito-dever. De um lado, nós temos o titular desse poder-dever, que são os pais. E do outro polo? No outro polo, nós temos o filho, ou a filha. Mas que filho ou filha? O filho ou a filha menores. Menores de 18 anos. E aqui, colegas, eu não estou falando em filhos incapazes. Nós estamos falando em filhos menores. Então, o poder familiar é uma relação que se estabelece entre, num polo da relação, o pai e a mãe. E no outro polo, os filhos menores, independentemente da sua capacidade civil. Tanto que nós verificamos o seguinte: se nós tivermos uma situação na qual o filho menor se torne órfão de pai e mãe, o que nós teremos que fazer juridicamente? Nomear a essa criança ou a esse adolescente um tutor, certo? Por outro lado, se eu tiver numa situação na qual esse filho menor, ao alcançar a sua maioridade civil, e o fato de alcançar a maioridade civil não significa que ele alcançou a sua capacidade civil. No momento em que ele completa 18 anos de idade, mas se ele for incapaz, o que nós teremos que fazer com esse menor? Nomear a ele um curador. Obviamente, num estágio prévio, interditá-lo, buscar a interdição, com a consequente nomeação do curador. Portanto, isso tudo para demonstrar o quê? Que a relação jurídica, poder familiar, ela se estabelece num polo da relação, como titulares desse direito-dever, os pais, pai e mãe, em igualdade de condições. No outro polo, os filhos menores,
Quais filhos? Todos. Não importa a origem da filiação. Não importa se dentro de um casamento, fora do casamento, numa união estável, não me interessa. É filho? É. Se é filho, está sujeito ao poder familiar do pai e da mãe. Ah, mas é filho adotivo, não me interessa. É filho, com todos os direitos e deveres, está sujeito ao poder familiar. Aliás, nós falaremos no final a respeito da extinção do poder familiar e verificaremos que uma das formas de extinção legítima do poder familiar é pela adoção. Quando esse poder familiar é transferido da pessoa dos filhos, perdão, da pessoa dos pais biológicos, naturais, registrados, para os pais adotantes. Ou pai adotante, ou mãe adotante, ou os pais adotantes. Estabelecida essa relação, nós temos que lembrar o seguinte. Me perdoem, eu tomo muita água, mas não é porque eu bebi ontem à noite, não, viu? Muito pelo contrário, tive que ficar curado até de madrugada, que minha filha foi a uma festa, esperando para ir buscá-la. Então, né, é só que eu tomo muita água mesmo. Aliás, esses dias me falaram o seguinte, né, que as nutricionistas deveriam mudar agora os seus pensamentos. Porque essa história de todo mundo tomar 3 litros de água, se elas mudassem, olha, toma só 2 litros de água, 1 litro de água a menos por pessoa, por dia, dá uma diferença boa de economia de água, né? Então, seria uma ideia. Em todo caso, podemos pensar nisso. Bom, se nós vasculharmos a nossa legislação, nós veremos que essa relação paterno-materno-filial, nós temos encartada na Constituição Federal, no artigo 226, principalmente no parágrafo 7º, quando fala da paternidade responsável. Encontramos no nosso Código Civil, e não podemos nos esquecer, é uma legislação que todo mundo esquece, né? E me perdoem os colegas que pensam o contrário. O Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? Por quê? O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei especial para tratar dos direitos da criança e do adolescente. E não é uma lei que se aplica só lá no Juizado da Infância e da Juventude, não. Ela é uma lei que se aplica em toda a relação. E lá nós encontramos, entre os artigos 20 a 24, quando trata da convivência familiar e comunitária, dispositivos falando da relação paterno-materno-filial, ou seja, do poder familiar, antes do Código Civil. Certo? Por quê? O ECA é de 1990, 2 anos após a Constituição. E ele já falava em igualdade de direitos, que, aliás, estava na Constituição, ele já tratava dessas situações. E nosso código novo, né? Já não tão novo, mas o código de 2002, em vigência desde 2003, portanto, há mais de 10 anos, veio ao nosso mundo jurídico 13 anos após a edição do Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, estabelecemos os sujeitos, e aí nós temos que ver o que é objeto do poder familiar. O poder familiar tem 2 situações genéricas. Aquele que detém o poder familiar, aquele que pode exercer o poder familiar, ele exercerá em 2 óticas. A primeira ótica quanto aos direitos pessoais. E a segunda ótica quanto aos direitos patrimoniais. Portanto, o pai e a mãe têm direitos e deveres pessoais e direitos e deveres patrimoniais com relação aos seus filhos menores. Então, para uma forma mais didática, um pouco mais didática, façamos a análise desses direitos e desses deveres em cada uma dessas searas. A primeira delas, no campo pessoal. O pai e a mãe têm direitos e deveres relacionados a guarda, criação, educação, representação. Mas esse pai e essa mãe também têm uma exigência a fazer com relação a esse filho menor. Qual? O filho lhe deve respeito e obediência. Os tais dos limites, que eu acho que nós não podemos colocar também essa criança e adolescente só na situação de titularidade, não. Acho que está faltando um pouquinho de limite.
E isso é obrigação, é um direito-dever dos pais. E aqui eu pego um gancho no que tange a essa situação da educação, se os colegas me permitem. Por quê? Porque é interessante que parece que os pais hoje acham que quando se fala em educação, isso é obrigação da escola. Eu não tenho que educar meu filho. Não, a escola tem a obrigação de instruir, de dar instrução. Quem tem a obrigação de ensinar, de dar educação, de respeito, de comportamento aos seus filhos, são os pais. E aqui, se os colegas me permitem, eu não me lembro qual palestra, mas assistindo esses dias pela internet, uma palestra do Mário Sérgio Cortella, que foi colega nosso na PUC, professor, filósofo, que é um palestrante magnífico. Numa das palestras, e basta entrar na internet hoje, aliás, ficou muito fácil, né? Fazer pesquisas de doutrina, de estudos, e põe lá Mário Sérgio Cortella, e ele, numa dessas palestras, falou uma coisa que eu achei interessantíssima. Ele disse, e falando a respeito desse assunto, educação, ele disse que as pessoas hoje têm personal trainer, personal stylist, e parece que tem pais e mães que estão querendo criar o personal father e o personal mother, certo? Ou seja, eu procrio. Aliás, procriar é muito bom. Todo mundo gosta de procriar, né? E, aliás, a gente fala isso. Quando você vai ensinar lá para os alunos da graduação, nós falamos, olha, o vínculo poder familiar, ele nasce de uma situação, é daqueles exemplos de ato jurídico, não é? Que não é um negócio jurídico. Por que não é um negócio jurídico? Porque eu não posso estabelecer nessa relação os direitos e deveres, ou seja, os efeitos advindos da minha manifestação de vontade. Que isso eu faço no negócio. Compra e venda, vou comprar e vender. Doutora, a senhora quer comprar? Quero, eu quero tanto, não sei o quê, negociamos, fechamos o negócio. No poder familiar, não. Mas eu manifesto a minha vontade. E aí um aluno uma vez me perguntou, mas professor, manifesta como? Vai falar, eu quero ter... Não. A manifestação de vontade se dá de outra forma, mas é uma manifestação de vontade. E tem uma coisa, hein? Fez, ó, deu start. Dali para frente, os efeitos desse start estão na lei. Não adianta falar assim, olha, eu vou ter filho, mas esse negócio de dar nome para o meu filho, não. Para quê? Alimentos, então, esquece. Ó, direitos e deveres advindos daí são seus. A lei está impondo. E não adianta não querer assumi-los. Aliás, é uma das situações que nós conhecemos, né? Que pode ensejar até aprisionamento civil. Por quê? Porque não pagou pensão alimentícia. Então você tem a obrigação de guarda, de educação, de cuidado, de criar. Só que você também tem o direito de exigir desse filho respeito, obediência. Claro, não precisa bater, não. E é interessante, e agora há pouco aqui, antes de entrar, me fizeram uma breve entrevista, e eu falei que justamente parece que esse limite, e quando nós entramos no poder familiar, é um dos institutos do direito que nós não dependemos só do direito. Nós precisamos de psicologia, nós precisamos de antropologia, nós precisamos de sociologia. Por quê? Porque, colegas, queiramos ou não, todos nós aqui temos uma história pessoal. Todos nós nascemos de um pai ou de uma mãe. Certo? Como dizia o professor Orlando Gomes, que tal qual para que uma criança nasça, eu preciso de material genético masculino e material genético feminino. Em toda relação jurídica, sempre que alguém tem um direito, no outro polo tem alguém que tem um dever jurídico para com essa pessoa. No caso genético, eu não sei se daqui a pouco vou inventar uma outra forma, né? Mas, por enquanto,
pelo menos, parece que para nascer alguém precisa de material genético. E nós todos aqui, não tem quem aqui está que não nasceu de um pai ou de uma mãe. Não importa como, mas nasceu. Num casamento, fora do casamento, num carnaval, numa aquela coisa, né? Ah, mas foi uma só, não tem problema. Uma só, às vezes, é para o resto da vida, não tem jeito, né? Aliás, aqui eu faço um parênteses, aquela situação que nós pegamos muito na situação concreta. Pessoa que começa a namorar a moça tem um filho, e aí muito bonito, muito legal, ele fala, vou ao cartório reconhecer o seu filho. Vai ser meu filho, vou dar um nome para o seu filho. Nossa, e ela se encanta com ele, eles vão ao cartório. É o pai? Reconhece, passou a ser pai. Aí, né, que seja eterno enquanto dure, como dizia o poeta, um dia acaba. Acabou, esse menino vai fazer o quê? Ele quer alimentos. E ele vai em juízo. E aí, chega o colega, né, no nosso escritório, ou o pai, mas eu não sou pai. Você reconheceu? Eu reconheci. O reconhecimento é irrevogável. É seu filho, vai pagar alimento sim. E aí vira aquela balbúrdia, onde já se viu, por que eu fiz isso? Bom, enfim, já foi. Mas o que nos interessa é essa situação que nós precisamos. E quando nós somos pais ou mães, eu não sei o que acontece, não sou psicólogo, mas nos aflora toda essa história, certo? Todo esse nosso passado, que todos nós temos, isso se aflora. E vem a lume, e nós precisamos lidar com isso. Por quê? Porque aquele ser, ele depende da gente. Mas uma coisa, nós só não devemos dar direitos, nós temos que dar deveres. É essa zona limítrofe, como fazer, que depende de cada um de nós. Aliás, dizem que ter filho é a coisa mais importante que existe na face da terra. E tudo que nós adquirimos vem com manual de instrução. Filho, não. Né? E para quem tem mais de um filho, eu tenho uma filha só, mas para quem tem mais de um filho, diz, cada um é um. Nasce do mesmo pai, nasce da mesma mãe, e cada um é um. Cada um tem o seu histórico. Então aqui eu faço essa primeira observação. Quem tem o dever, direito dever, o poder dever, de educar, de criar, são os pais. Não adianta a gente delegar. A obrigação é nossa. Aliás, o poder é nosso. Nós não podemos delegar a ninguém. Nem ao avô, nem à avó. Vocês podem me auxiliar. Nem a babá, ao motorista, que hoje é muito comum, né? Se vocês forem aos parques da cidade, pela manhã, verão muitas crianças acompanhadas do motorista e da babá. E aí eu fico pensando às vezes, né? Talvez essa babá, talvez esse motorista, não tenha condições de trazer o filho, o próprio filho, ao parque. E tem que vir toda manhã ao parque trazer o filho do patrão, da patroa. Por quê? Precisa de subsistência. Mas faz parte, né? Diz que o mundo capitalista é assim, todo mundo precisa, enfim, tudo bem. Mas esse pai e essa mãe que estão trabalhando naquele momento, precisa lembrar que no final de semana precisa cuidar, precisa criar, precisa educar. E não é quantidade de tempo, é qualidade. Não adianta ficar o tempo todo com meu filho. Não é isso que resolve. Eu preciso ter qualidade. Às vezes eu fico 1 hora no dia e essa hora ela tem muito mais qualidade do que a quantidade de tempo que eu passei. Pois bem, mas o outro aspecto é o aspecto patrimonial. Nesse, também vou dividir em direitos e deveres. E o primeiro e grande dever, que um pai e uma mãe têm em relação ao seu filho, diz respeito aos alimentos. Só que o alimentos decorrente do poder familiar, está certo. O código diz lá no artigo 1694, 95, 96, por ali, que o direito e dever de alimentos é devido entre pai e mãe. E independentemente da idade. Não tem essa, completei 18 anos, não tenho mais alimentos. Não.
Simplesmente saiu do poder familiar, mas tem. Tal qual o pai e a mãe pode obrigar, pode exigir alimentos dos seus filhos. Por quê? Porque é recíproco e é eterno. Não é até os 18. A diferença qual é? A diferença é que até os 18, esse direito alimentar, ele decorre do quê? Do dever de sustento inerente ao poder familiar. Então ele foge um pouquinho daquela situação. Foge um pouquinho por quê? Porque ainda tem. A fixação dos alimentos dependerá da necessidade e possibilidade. Só que essa necessidade do filho menor, ela é presumida, porque ela decorre do dever de sustento. Então, todo filho menor, quando pede alimentos, ele não precisa provar a sua necessidade. A sua necessidade é presumida, ela decorre do dever de sustento do exercício do poder familiar. É isso. Agora, tem que provar a possibilidade. Tem que provar que o pai pode. Porque nessa necessidade, ele não precisa provar que ele precisa, mas ele precisa provar o quanto ele precisa. Então, quando nós tratamos do direito alimentício dentro do poder familiar, ele vem do dever de sustento, onde a presunção de necessidade ela é legítima. Agora, nesse aspecto aqui, eu vou fazer uma ressalva aos colegas. Um ponto de vista que eu particularmente defendo, que é a questão relativa à prestação de contas. Eu sei que isso, nesse posicionamento, é da corrente minoritária. Se eu pago alimentos, se eu sustento meu filho, e esse meu filho não está sob minha guarda, eu tenho o direito de fiscalizar como e quando e onde está sendo empregado esse numerário. É um legítimo direito meu. Eu sei que ele tem a presunção de necessidade. Mas quando nós falamos nesse dever de sustento, esse dever de sustento é amplo, porque abrange não só os alimentos in natura, abrange a educação, abrange a instrução, o lazer, o esporte. E eu tenho o direito de averiguar se a pessoa que está sob a guarda, que está com a guarda do meu filho, está empregando adequadamente esse numerário. Portanto, eu particularmente defendo a ideia, sim, de que é possível se exigir prestação de contas, que é de legítimo direito do pai que supre a verba alimentícia de averiguar se está sendo empregado adequadamente. Olha, nós convencionamos que parte desse dinheiro era para pagar a escola. Porque às vezes tem aquela situação, está pagando a escola do meu filho e dos filhos dela também, com o terceira pessoa, que vai cobrar desse terceiro e não meu. Põe meu filho numa escola melhor, então. Certo? Isso eu tenho o legítimo interesse de averiguar. Portanto, defendo e utilizo esse momento aqui, esse auditório, para propagar esse meu posicionamento a respeito desse assunto. Mas, nós dissemos que vinculado a um direito, existe um dever. A esse dever existe um direito. E nós temos dentro do poder familiar, do exercício do poder familiar, um direito inerente ao pai e à mãe, que nós encontramos embutido lá dentro do capítulo dos direitos patrimoniais, no livro do direito de família no Código, que é o usufruto e administração dos bens dos filhos menores. Os pais, eles são usufrutuários legítimos dos bens dos filhos menores. Eles têm o direito de administrar, eles não têm direito de alienação. Eles não podem vender, eles não podem doar os bens dos filhos menores. Mas a administração eles têm. Eles têm usufruto legítimo. Então, é uma daquelas situações que nós estamos lá estudando o direito das coisas, o usufruto. O usufruto ele pode ser convencionado ou ele pode decorrer da lei. Aqui é uma situação que não precisa de registro.
Não preciso levar a registro na matrícula do imóvel do meu filho que eu sou administrador. E aí vem a pergunta, às vezes, né? Ah, mas professor, como um pai, o filho vai ter mais patrimônio que o pai? Ora, às vezes acontece. Falece o avô, abre-se o testamento do avô e a metade ideal, a parte disponível do avô, ele deixou para o neto. E aí o filho fica mais rico que o pai, que os pais. Quem administrará esse patrimônio até que esse filho alcance a sua maioridade civil? Até que ele deixe de ser menor? Os pais. Portanto, é um direito inerente ao exercício do poder familiar, que só os pais é que poderão fazê-lo. Claro, se não tiver pai, nós entramos naqueles institutos equivalentes. É órfão de pai e mãe, tem que nomear um tutor, certo? Tem que nomear alguém que terá, que exercerá esses direitos e deveres, esse munus público, até a maioridade ou até a eventual interdição dessa pessoa. Todavia, nós temos que lembrar uma situação. O exercício da tutela, o exercício da curatela, ele é temporário. O exercício do poder familiar, ele é extensivo até o término da menoridade. E aí, colegas, completou 18 anos, está extinto o poder familiar. Independentemente da capacidade civil. Por isso, alguns colegas, até colegas agora de Ministério Público, criticam a utilização da terminologia menor. Não, ele não é menor, é a criança ou adolescente. Não, ele é menor. Porque menor quem é? É aquele que tem menos de 18 anos de idade. Eu tenho o menor, eu tenho o maior. Como eu tenho o incapaz e eu tenho o capaz, eu posso ter menor que é absoluto ou relativamente incapaz, eu posso ter maior incapaz. Mas eu tenho a pessoa que é menor e eu tenho a pessoa que é maior. Não é politicamente inadequado a utilização desse termo. O que era, dentro do Código de Menores, que existia uma forma pejorativa de se tratar essas pessoas que hoje nós denominamos de criança e adolescente. Aliás, agora o jovem, né? Porque a partir de 15 anos de idade, nós temos o jovem. E aí eu costumo brincar aqui dizendo o seguinte, nós temos o nascituro, que é aquele ser que já foi concebido, mas ainda não nasceu com vida. Nós temos a criança até os 12 anos de idade. Nós temos o adolescente até os 15. Porque dos 15 aos 29, nós temos o jovem. E acima dos 60, ou 60 ou mais, o idoso. E aí a vala comum, o resto, né? Que acho que somos nós aqui, entre os 30 e os 29 e os 59. Nisso daí nós estamos na vala comum, certo? Mas temos uma lei que nos protege. O Código Civil. Certo? É a lei civil, é a lei geral, mas é a que nos protege. Por quê? Já tem no Congresso Nacional o projeto do Estatuto do Nascituro. Tem o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem o Estatuto do Idoso. Tem o Estatuto da Juventude e o Código Civil. Certo? Tá bom, tá ótimo, né? Não podemos nos queixar. Certo? Mas é isso, essa diferença etária. Mas, a partir do momento que completa 18 anos, extingue o poder familiar. Extingue também o poder familiar se esse filho for emancipado. Extingue também o poder familiar em caso de morte dos pais ou do filho menor. São causas legais, causas legítimas de extinção do poder familiar. Ele se extingue naturalmente. Um dia que o filho fez 18 anos, acabou, não tem poder familiar. Se ele for incapaz, eu tenho que levá-lo à interdição e nomear a essa pessoa um curador. E aí que eu acho interessante, já pegando o gancho aqui, dizendo, por que não o exercício conjunto da curatela pelos pais? Os pais não exerciam até ontem o poder familiar? Se o filho é interditado, apesar de ter mais de 18 anos, por que não a curatela conjunta, em igualdade de condições, pelo pai e pela mãe? Onde está esse impeditivo? E vou colocar uma situação interessante para os colegas aqui.
que eu defendo a tese de que às vezes há necessidade de interditar alguém que está sob poder familiar. Vejam bem, aquele exemplo nosso do filho que ficou com uma fortuna do avô, com toda a parte disponível. No momento em que esse filho alcança 16 anos de idade, por determinação legal, ele passa a ser uma pessoa relativamente incapaz. Os pais, no exercício do poder familiar, representarão esse filho até os 16. E aí, dos 16 aos 18, assistirão esse filho nos atos da vida civil. E aí tudo bem, sem novidade. Mas vejam bem, esse filho com 16, ele tem patrimônio. E se ele for, não pela idade ele é relativamente incapaz. Mas e se ele for uma pessoa, por questões outras que não a etária, uma pessoa absolutamente incapaz? Será que eu não tenho interesse? Será que esses pais não têm interesse em interditar esse filho? Por quê? Porque se nós formos lá no direito das sucessões, lá está dito que a pessoa com 16 anos de idade, ou a partir dos 16 anos de idade, ela pode deixar testamento. E aí, falando nisso a semana passada, um aluno falou, mas professor, ele vai lá no cartório, o cartorário vai ver que ele tem problema mental. Mas ele pode deixar um testamento particular. Certo? E se ele deixou um testamento particular? Então eu posso ter interesse, sim, em interditar uma pessoa na faixa etária dos 16 aos 18. Porque ele tem patrimônio, por problema mental ele é absolutamente incapaz, e ele pode praticar atos da vida civil, sem a presença, porque não vai no testamento, está o pai acompanhando para ele fazer testamento, porque o testamento é um ato personalíssimo. E aí, mais uma vez, eu estava ontem exercendo o poder familiar, o pai e a mãe. Se nós vamos interditá-lo, eu posso interditá-lo e nomear o pai e a mãe em conjunto, em igualdade de condições, para exercer a curatela. Há algum impedimento? Nenhum. Claro, não está na lei. Já é coisa da minha cabeça. Qualquer coisa, os colegas podem pleitear a minha interdição. Atrelado a esse término, nós temos a situação da suspensão do exercício do poder familiar. A suspensão, genericamente, nós podemos dizer o seguinte: quando os pais não estão cumprindo satisfatoriamente os seus direitos e deveres, ou quando forem condenados a uma pena criminal, a mais de 2 anos de prisão, de pena de reclusão, eles poderão ser suspensos do exercício do poder familiar. Nesse aspecto, quando a gente fala em suspensão do poder familiar, obviamente, se é suspensão, a suspensão é uma condição temporária. Quando deixar de existir a causa, restabelece-se o exercício do poder familiar. Mas ao lado da suspensão, nós temos a destituição do poder familiar. E a lei nos diz o seguinte, no artigo 1638, que quando o pai reiteradamente descumprir os seus deveres, quando o pai abusar imoderadamente dos meios de correção, de exigir lá o respeito e obediência, esses pais poderão ser destituídos do poder familiar. E aí eu coloco mais uma peninha aí na cabeça dos colegas. Aliás, olha, interessante aí, hein? Quem quiser fazer doutorado, eu ajudo a defender essa tese, essas teses aí que eu estou colocando. Mas o pai e a mãe, aliás, doutor Nelson, eu falei de Santos, não sei se está aqui a colega, mas tem uma colega que eu estou orientando, que está defendendo na sua monografia essa tese que eu vou colocar aqui, que eu achei fantástica. Nós conversamos e falei, pode ir que eu defendo, eu também acho e concordo com isso. O filho foi destituído, o pai foi destituído, ou a mãe, do exercício do poder familiar. Destituição, em tese, foi destituído. Acabou, está extinto o poder familiar. Mas eu pergunto, analisemos o seguinte, e se o pai ou a mãe que foi destituído se restabelecer? Foi lá,
fez terapia, se tratou, e veio e vem e diz, olha, agora eu estou pronto para continuar a exercer o meu poder familiar. Será que nós não podemos rever essa destituição e possibilitar a esse pai e essa mãe que volte a cumprir a sua obrigação, o seu poder, dever? Eu defendo que sim. Conquanto ele tenha sido destituído, se demonstrada que a causa que deu origem a essa destituição, ela deixou de existir, ela foi superada, por que não? Sabe por quê? Porque não existe coisa mais sólida numa sociedade do que o relacionamento entre pai, mãe e filhos. É a base da sociedade? É a base da sociedade. É o núcleo familiar. Aliás, é uma sociedade, é uma micro-sociedade, mas é a sociedade mais centrada que nós temos, é essa sociedade, é esse vínculo social, que precisa ser, sim, valorizado, que precisa, sim, ser solidificado, porque quando nós vamos nos afastando das concepções familiares, a sociedade vai se deturpando. É a base da sociedade. É o núcleo social mais intenso que nós temos. É esse relacionamento entre pai, mãe e filhos. E nós que somos pais, não importa a nossa história, não importa como foi o nosso passado, nós temos o direito e o dever de modificar, de quebrar, de fazer um marco divisório e falar, olha, vou construir uma nova sociedade. Eu tenho a possibilidade de construir. Talvez eu não tenha, não quero ser candidato a presidente, não quero ser candidato a prefeito, a governador, talvez pela sociedade em geral eu não tenha, mas eu tenho nessa micro-sociedade esse poder-dever de modificá-lo. E aqui, usufruindo dessa situação, eu acho que nós temos o dever de propalar tudo aquilo que nós ouvimos e achamos interessante. Falei aqui já da palestra do Mário Cortella, e recentemente, questão de umas 2 semanas, eu fui convidado para ouvir uma palestra na escola da minha filha, de uma psiquiatra neurologista, que também tem na internet, Ana Célia Marques. Ana Cecília Marques. Ana Cecília Peta Roseli Marques. Falando a respeito do consumo exacerbado do álcool, para não se falar em outras drogas, por crianças e adolescentes. E aí fui eu. Claro, eu acho que tudo é interessante, a gente tem filhos, nós não sabemos tudo. Fui lá à escola. A escola da minha filha, foram convidados os pais do 8º, que é o ano que está a minha filha, ao 3º colegial. Então, 8º, 9º, 1º, 2º e 3º colegial, 5 anos. A primeira constatação. Nós tínhamos, talvez, essa quantidade de pessoas. Fizemos um cálculo rápido. Bom, quantos alunos tem nesses 5 anos? Mais ou menos uns 600 alunos. Nós não tínhamos, ou tínhamos cerca de 60 pais. 10% dos pais. E aí, ela trouxe dados científicos. Isso eu estou falando para vocês, me perdoem, não tenho os dados, mas eu vi. Né? 20% dos alunos do 9º ano daquela escola, e eles fizeram uma pesquisa lá na própria escola, rapidamente, 20% dos alunos já consumiram álcool. Desses 20%, 10% com os próprios pais. 9º ano, a criança está com 14, 15 anos. Aliás, dos entrevistados, a média de idade era 14 anos. 10% dos alunos consomem álcool com os pais. E aí uma coisa que eu fiquei assim, chocado. E o que eu fiquei mais chocado, porque saí dali, obviamente fui jantar, mas não tomei álcool. Né? Pelo amor de Deus. Né? Mas o que eu fiquei chocado, porque depois eu conversei com alguns médicos,
E que essa informação que eu vou falar para os colegas, eles não sabiam. O nosso cérebro, ele só está plenamente formado no momento em que nós atingimos a idade entre 20 e 24 anos de idade. O que significa dizer que antes dos 24 anos de idade, ninguém deveria ingerir álcool. O que dirá outras drogas, né? Estou falando do álcool, que aí é a droga lícita, está aí aberta para todo mundo consumir. Por quê? O álcool é álcool. E ele queima neurônios. Certo? E quem está em formação, queima muito mais. Portanto, nesse nosso poder-dever de criar, educar, instruir os nossos filhos, de tê-los em companhia e guarda, talvez seja, ou nós não estejamos cumprindo adequadamente. E aí foi interessante uma coisa, porque uma mãe se levantou, um pai, não me lembro, e falou, mas como eu faço? Meu filho com 14 anos quer consumir álcool. E o que eu faço se ele não me ouve? E aí esse pessoal eu acho interessante, porque a gente não tem esse preparo, né? Mas quem é da área de psicologia, psiquiatria, tem. Mas na lata a cena respondeu, bom, se teu filho não te ouve com 14 anos, ele não vai te ouvir nunca mais. Porque você tinha que começar a fazer ele te ouvir quando ele tinha 6, 7, 8 anos de idade. Com 14, me desculpa, ele não vai te ouvir mais. Certo? É chocante, mas é a realidade. E aí o que eu fiquei mais estarrecido, que dizem não, é lá, estatística comprovada. Do 9º para o 1º colegial, nós estávamos numa porcentagem de 20%. Do 9º para o 1º colegial, essa porcentagem dobra. Dobrando, isso chega a quase a metade dos adolescentes, ou pelo menos de cada 6, pelo menos 4. Por quê? Porque aí começam as festas de 15 anos de idade. Certo? Onde hoje, infelizmente, está liberado o uso do álcool. Aí uma pessoa falou, não, mas pode ficar tranquilo. Porque hoje essas empresas já colocam uma ambulância na porta. Me desculpa, acho que eu estou fugindo um pouquinho do assunto, mas eu fiquei chocado com essas situações. E o que mais me chocou, porque daí uma mãe contou uma história. Que às vezes a gente acha, vai na casa da amiguinha, está tudo bem. E a filha foi na casa de uma amiguinha e pediram pizza. E um tempo depois, liga a mãe da amiguinha que eles estavam no hospital com a filha dela em estado de coma. Ficou em estado de coma 6 dias, como alcoólico. Porque a menina nunca tinha ingerido bebida. Aí se reuniram os amiguinhos, depois da história, e foram comer pizza no salão do prédio. A mãe ia, olhava, estava tudo em ordem. Estavam tomando Coca-Cola. Um dos amiguinhos saiu, comprou vodka. Para quem nunca tomou, imagina o que virou. Então, nós temos que exercer, sim, o nosso direito, dever de educar, de criar, de instruir, de zelar pelos direitos e deveres dos nossos filhos, de cuidar dos nossos filhos. Mas temos também o direito de exigir deles respeito e obediência. E aí, já encerrando, estou assim, Dr. Nelson, por 40 e poucos segundos do meu tempo, mas eu quero usufruí-lo até o último momento. E dizer para vocês, para terminar, olha, não sou eu quem digo isso. Quem disse isso foi Platão. Não deverá gerar filhos quem não quer dar-se ao trabalho de criá-los e educá-los. Pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Dr. Nelson.